Boa noite, gente. A gente está só esperando o José Carlos entrar para a gente dar início à nossa live. Vocês- Boa noite, gente. Esperando o José Carlos entrar para a gente dar início à live. Eu peço só que vocês confirmem se estão me escutando, por favor. Boa noite, José Carlos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais uma É, vez aí, nós agradecemos a sua contribuição com a nossa casa e para a gente iniciar e te deixar com a palavra, a gente conecta nosso pensamento, nosso amor a Jesus, nosso divino amigo, e agradecemos a oportunidade do trabalho dessa casa. Hoje, mais uma vez, falando sobre mediunidade, rogamos que possam os bons espíritos te inspirar, ser luz em seu caminho, que ajude a trazer as palavras necessárias aos nossos corações, ao nosso grupo, e que nos ajude a entender melhor a nós mesmos e a mediunidade como um caminho que nos leva ao Mestre e nos faz com Ele caminhar. Que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. que assim seja, graças a Deus. Obrigado aí, Murilo, pelas palavras de incentivo. Rogamos a Deus, a Jesus, amigos espirituais, que possam me intuir e eu consiga trazer, né, aquilo que é necessário para o entendimento de todos em relação à questão da mediunidade. Hoje foi solicitado que falasse sobre o tema, um tema instigante, na verdade, né, a prática e perigos da mediunidade, e a gente vai tomar como base o livro do Leon Denis, No Invisível, no capítulo 22, e tem o mesmo nome, Prática e Perigos da Mediunidade. Como é um capítulo extenso, eu vou trazer, né, eu sintetizei ao máximo aqui o que a gente pode, né, analisar em relação a esse capítulo, de forma que fique fácil aí o entendimento de todos. Né? Então, todos nós, né, já sabemos aí o que é essa mediunidade, né, que é um estágio de alteração de consciência daquele que tem a capacidade, né, de orgânica mais ostensiva, e essa capacidade orgânica dá a esse companheiro a possibilidade, né, de ele conectar com o mundo espiritual. Né? Então, é o intermediário entre o mundo espiritual, e nós chamamos de médium, né? E ele vai ter essa capacidade, a condição de se afinizar com as entidades que estão no mundo extracorpóreo, né? E, obviamente, cada um dentro da sua particularidade, ter condições de trazer para a gente as situações do mundo espiritual, aos quais vão se tornar lições, né? Não só para nós encarnados, mas também para os desencarnados. Então, primeiramente, a gente começa, né, o Leon Denis, ele, lá no início, no início do capítulo, ele faz uma colocação que
no início, né, existia muitas questões do preconceito e a realidade, né? Então, após receber variados ataques de fraude, as manifestações, né, chamadas demoníacas, né, surgem novos opositores que não discutem quanto à existência do fenômeno espírita, mas achando que a prática da mediunidade, para quem a pratica, poderá levar a caminhos perigosos, né? Então, antes nós tínhamos aqueles que eram os contraditores, e depois veio um outro tipo um outro grupo de situações, né, que achavam que a prática da mediunidade poderia levar, né, a prática poderia levar a caminhos perigosos, né? Sabemos que quem pratica mediunidade com imprudência, sem estudos, sem preparo, sem método nem proteção eficaz, usando da prática para diversão, passatempo, atrairá para si elementos inferiores do mundo invisível, sofrendo influências negativas, né? Então, no nosso caso, nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda na base da escala espírita, e, obviamente, se nós, aqueles que possuem a questão mediúnica aflorada, né, ostensiva, né, se consorciarem com aqueles que estão no mesmo estado vibratório, né, muitas vezes de inferioridade, obviamente, né, eles vão se valer dessas situações e, obviamente, tudo aquilo que é negativo, eles também vão, né, obviamente, vão ter esse acesso e, obviamente, isso pode trazer imprudência, né? Eu costumo dar como exemplo muito claro, né, de algo que usar uma questão mediúnica, nesse caso aqui é vocação, pode não, né, nem ser médio, mas dentro do grupo ter alguém que tem a mediunidade, é aquela brincadeira do copo, né, que muitos fazem, da caneta, né, fazendo indagações aos espíritos, e muitas vezes essas situações elas se complicam, né, porque vão se afetar com aqueles que realmente não têm uma superioridade, né, uma moralidade maior, e obviamente aí vão trazer situações complicadíssimas, né? Então é algo realmente que não deva ser feito em hipótese nenhuma, né? Muito bem. Em todas as coisas que se façam, se experimenta, é preciso que se tenha precaução, né? Então Kardec, quando fazia as evocações, né, ele, né, como um bom cientista, ele experimentava, né? Daí as questões, né, quando é uma casa séria, né, aqueles que estão buscando entender, conhecer as questões da mediunidade, né, obviamente tem que ser uma reunião séria, uma casa séria, onde os propósitos realmente devam ser aqueles, né, que precisam estar associados, né, à mediunidade, quando a gente fala mediunidade com Jesus, né? Aí sim, né, nós buscaremos, né, teremos sempre um suporte da equipe espiritual que vai nos dar a sustentação necessária para que as situações dentro da sala mediúnica possam ocorrer da melhor forma possível, né? Aí a gente vai dar um exemplo aqui, né? Ninguém entraria em um laboratório para manipular substância desconhecida, sem ter o mínimo de conhecimento sobre química, a menos que quisesse colocar em risco sua segurança, sua saúde. Então, a situação é a mesma, né? Então, quem desconhece as questões mediúnicas não deve, né, se atrever a fazer, né, de forma açoitada, de forma desconhecida, sem o estudo, para que realmente, né, não faça, conforme a gente colocou aqui a analogia de alguém que entrar dentro do laboratório de química e quiser manipular aqueles elementos lá, né, obviamente vai estar correndo risco, né? Então não existe nada no mundo, conforme o uso que se faça, que não pode ser considerado bom ou mal, né? Então todas as situações que nós temos no mundo, né, elas podem caminhar para um lado bom ou mal. Aí vai depender muito de quem, né, estiver trabalhando com essas situações. Então, no início do movimento espírita, observadores superficiais, constatando o grande número de pessoas desequilibradas, levantaram a questão da mediunidade ser um estado patológico, ou seja, de doença da mente do médium, né? Então, muitos daqueles que tinham essa capacidade de foram taxados de loucos, né? Muitos internados, né? Quantas internações indevidas foram feitas pelo desconhecimento, e aquele companheiro, né, era, na verdade, a mediunidade, mas o desconhecimento, né, muitas vezes utilizando
esses critérios de forma errônea, né, trouxeram aí um desacerto, né, para muitos. Ao que os espíritos, sendo questionados, né, responderam. Então, aí, Kardec perguntando aos espíritos, né, sobre a questão da mediunidade, e eles respondem: a faculdade mediúnica é um estado, às vezes, anormal, mas não patológico. Há métodos de saúde rigorosa, os doentes o são por outros motivos. Então, está lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 18. Né? Então, muitos dos doentes não é em função da questão mediúnica, e muitas outras situações, né? Que se agravam devido à nossa vigilância, né? O mau uso do corpo físico e outras situações, né? A intemperança, o mau uso, né, de uma forma geral, né, daquilo que nos é emprestado pelo corpo físico. Né? Da faculdade mediúnica, ela vai alterar o estado psíquico do companheiro em dado momento, né, de forma que ele possa realmente entrar junto aos aqueles amigos espirituais, né, que se afinizam com ele, e poderem aí realmente poder, né, aí ter um contato com o mundo extracorpóreo. Acredita-se que o exercício prolongado da mediunidade cause cansaço sobre o médium, e isso possa ser um motivo de contraindicar o seu uso. Né? Porém, o uso de qualquer faculdade por tempo prolongado causa o cansaço. Né? Então, este cansaço será do corpo, dos órgãos do instrumento intermediário e nunca do espírito, que se fortalecerá de acordo com a natureza do trabalho que efetua. Então, nós sabemos que o nosso corpo físico, independente do tipo de trabalho que nós estivermos realizando, ele necessita do repouso, assim também a mediunidade. Né? Então, ele tem um determinado tempo para que ele utilize, né? Realmente não pode ser usado ao extremo, né? Com excesso, para evitar realmente o desgaste, né? Porque o desgaste energético vai existir. Então, obviamente, né? O uso da mediunidade tem que ser, né, realmente, né, no local correto, né, de uma forma que o companheiro possa, né, se restabelecer, se recuperar, né, ter um refazimento adequado, assim como nós também trabalhamos, né, no nosso dia a dia, a gente também precisa, né, de trabalhar determinadas horas e vamos descansar outras, né, para a gente poder se refazer e no outro dia estar na mesma condição. Né? Assim também são com as questões mediúnicas. Né? O exercício mal utilizado, obviamente, vai existir o desgaste, né? E comprometendo aí toda uma organização física, né? Uma organização mental do companheiro. Né? Aí nós temos, né, alguns inconvenientes, né, em relação ao uso, né, indevido da mediunidade. É sobre a saúde, né, a fadiga, né, porque ele vai desgastar, né, ele vai ter o gasto de fluidos, né, então ele necessita do repouso. Né. Sobre o cérebro, né, o estado moral e mental. A mediunidade não produzirá loucura se essa não existir em germe. Né. Então não é a mediunidade que causa loucura no outro. Né? Obviamente, se ele já tiver latente essa questão, né, essa desarmonia psíquica, né, obviamente aí, né, ele vai externar isso em algum momento. Mas não é a mediunidade causadora, né, dessas questões de loucura, não. Né? Enquanto qual que é a providência que se deve tomar em relação a essas situações? Né? Afastar do desenvolvimento toda a mediunidade, né, daquelas das pessoas que consideradas débeis, né, ou fracas, né, com excentricidade nas ideias, com ideia fixa, como enfraquecimento das faculdades mentais. Então, se notar que alguém está nesse patamar, né, de enfraquecimento das ideias, né, ideia é fraca, né, mentalmente, né, obviamente, né, ela tem que ser afastada, né, não pode participar desses trabalhos mediúnicos, sob pena realmente, né, de complicar, né, todo um processo. Né? Então, quais são as precauções, né, que se deve, né, fazer em relação a essas situações? Né? Então, conhecimento e aperfeiçoamento moral, né, é uma situação, né, que ela deve ser procurada. Né? As dificuldades experimentais mediúnicas estão na razão direta do desenvolvimento das leis psíquicas que regem os fenômenos. Né? Então, cada tipo de mediunidade ela tem, né, o seu processo próprio, né?
regida aí por leis físicas, né? E, obviamente, né, elas têm que ser compreendidas, né? O desconhecimento, né, das leis psíquicas que regem os fenômenos deixa o homem na ignorância ou estimulando a criação de crendices e absurdos que procura se agarrar, né? Então, muitos, né, que desconhecem esses fenômenos, eles se agarram em crendices, em situações que são colocadas, né, através das falas, né, populescas, né, e, obviamente, aí, né, traz um desajuste, né, uma forma diferenciada de entendimento, e, obviamente, isso aí não traz nenhum sucesso, né? Em tais condições, poderá acontecer diversas ciladas muito mais aos médios do que aos observadores. O médium é um ser sensível e impressionável. Tem necessidade de sentir-se envolto em uma atmosfera de calma, paz, benevolência, que só a presença dos espíritos adiantados pode criar, né? Então, nós sabemos que o médium, ele, como intermediário entre os dois planos, ele é sensível, né? Então, ele está sujeito, né, às influenciações, né, que obviamente ocorrem, né? Nós somos sujeitos somos influenciáveis, né? Então, obviamente, o médium também não escapa disso. Ele precisa, né, ter essa compreensão, né, de que ele, na vigilância, ele pode sofrer uma infinidade de situações que podem levá-lo, né, a algumas ciladas, né? Então, o que vai fazer com que isso se afaste, ele se possa realmente, né, se consorciar com aqueles que têm, são espíritos mais adiantados, obviamente, né, o estudo, né, a procura de conhecer a tarefa, né, conhecer o que vem a ser a mediunidade, para que ele não sofra, né, nessas influenciações. E aí a gente ainda tem mais, né, que todo cuidado que tomarmos, visando, né, o conhecimento e o aperfeiçoamento moral, será o cumprimento dos nossos deveres perante a mediunidade. Então, nós sabemos, né, o nosso intelecto, né, aliado às questões morais, é que vão fazer com que a gente possa realmente se afinizar com aqueles, né, que podem nos ajudar, né? A moralidade, a moral, né, e o intelecto, eles têm que estar no mesmo patamar, né? Não adianta nada eu ter um intelecto altamente alto, né, e a moral baixa, né? Eu preciso, né, colocar essas duas situações no mesmo patamar para que eu possa realmente evoluir espiritualmente. E isso que vai fazer com que a gente possa realmente, né, galgar aí mais degraus dentro da escala espírita. Voltando a repetir, né, que a escala espírita, nós estamos ainda na base, né, passamos do mundo primitivo, nós estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. E, obviamente, né, o objetivo nosso é chegarmos um dia aos mundos crísticos, né? E, obviamente, né, à medida que nós espiritualizarmos, ou seja, nós conseguirmos, né, colocar no mesmo patamar intelecto e moral, obviamente isso vai fazer com que a gente se espiritualize e, obviamente, aí galgar, né, os escalões superiores aí dentro dessa escala. É necessário adotar precauções na prática da mediunidade. As vias de comunicação que o Espiritismo facilita entre o mundo material e o espiritual podem servir de invasão às almas perversas que flutuam em nossa atmosfera, se não soubermos opor resistências vigilantes e firmes. Então, nós sabemos que o mundo espiritual, né, são vários padrões vibracionais, né, e, obviamente, né, nós, dependendo do nosso estado vibracional, né, se eu baixar o meu estado vibracional, eu vou me afinizar com aqueles que vão estar no mesmo patamar, na mesma onda, né? Então, obviamente, né, a minha busca, desde quando eu acordo e levanto, é manter sempre o padrão vibracional positivo, de forma que as influenciações negativas elas não me alcancem, né? Então, é exatamente isso, né? Nós precisamos adotar critérios, né, precauções, para que a gente não seja alçado por as situações que vão estar, né, no estado vibracional inferior, né, e, obviamente, né,
como nós somos influenciáveis, né, e acabam induzindo a certas situações que muitas vezes acabam nos comprometendo, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, né, a partir do momento que a gente levanta, né, ou que a gente acorda, né? Então, segundo a lei de sintonia vibratória, que ajuda na ligação entre duas pessoas, criando a simpatia ou antipatia pelo nosso hálito mental, né? Nós estamos constantemente rodeados aí, né, de entidades, né? Assim, aos maus se ligarão aos maus, aos bons aos bons. Então, é exatamente isso que eu disse, né? Como nós estamos no estado vibracional, né, ligados, né, a vários estados vibracionais, né, de acordo com a nossa afinização, nós vamos nos ligar a um deles. Então, a nossa busca é para que a gente não entre nessa situação, né, porque a gente pode buscar, muitas vezes, se associar, se afinizar com aqueles que são maus, né, ou com aqueles que são bons, né? A busca nossa é sempre estar com os bons, né? Isso significa que o mal aí, né, aquele espírito ainda pouco evoluído, né? Um dia ele vai mudar de situação, né? Como nós estamos no mundo de provas e expiações, onde permeia ainda as questões do mal, né? O mal ainda é preponderante, né? Quando nós mudarmos de patamar, aí sim, né, nós teremos condições de podermos acessar, né, sempre situações positivas. Espíritos elevados nos preservam de abusos e perigos mediante seus conselhos. Então nós sabemos, né, que nós estamos sempre acompanhados do nosso anjo guardião, mas muitas vezes a gente o despreza, na maioria das vezes, né? Eu gosto de muito brincar, é o seguinte: de um lado a gente tem o nosso anjinho, né? Do outro lado nós temos aquele que a gente chama de capetinha, né? E muitas vezes as situações que podem nos levar ao conforto a gente abandona, mas o outro lado, né, que seria as vicissitudes do mundo, né, me chama muito mais atenção. É o que eu chamo de capetinha, exatamente isso, né? Então, do lado nós temos os espíritos elevados, muitas vezes a gente passa despercebido, né? A gente não confia e, obviamente, aí a gente busca outras situações, né? Que acabam, né, quando a gente cai no buraco, que a gente aí vai perceber que a situação, né, realmente não era aquela a qual a gente planejava, mas, né, nós temos o nosso livre-arbítrio e a gente busca outras, né? A gente percebe também, né, que sem a proteção, né, será ineficaz se não nos esforçarmos por nos melhorar, né? Então, o primeiro passo nosso, né, para a gente buscar essas situações, né, possam nos elevar, né, nós precisamos, primeiramente, confiar mesmo na equipe espiritual, né? É buscar, né, confiar naqueles que podem nos dar proteção, né, para que a gente não tome medidas errôneas, né, e, obviamente, aí caminhe, né, para uma situação que podem complicar ainda mais a nossa situação aqui, né, nesse mundo de provas e expiações. Todo o cuidado que tomarmos visando o conhecimento, né, dessas situações, é importante a gente observar, né, de como fazer de uma forma coerente, né? Nós sabemos também, né, que é destino do homem desenvolver suas forças, edificar ele próprio sua inteligência e sua consciência, né? Então, nós, no mundo material, nós temos um atributo que é nosso, que é a inteligência, né? Atributo do espírito encarnado, né? Que é a inteligência. E, obviamente, né, nós precisamos usar essa inteligência, né, aliada àquilo que nós temos gravado na nossa consciência, que são as leis divinas, né? E isso que faz com que o cumprimento dessas leis divinas fazem com que a gente possa evoluir, né? Porque nós temos a lei da evolução, a lei do progresso, a lei da sociedade, né? Nós não podemos viver isolados, né? Nós precisamos, né, buscar, como nós somos co-criadores do mundo, elementos que a gente faça, né, o nosso melhorar, né, nesse mundo material, né? Mas que isso seja um caminho para que a gente possa realmente evoluir buscando, né, a nossa um porvir melhor, né? Não a gente poder desenvolver situações que vão nos complicar, né?
Então, não resolverá apenas os mentores nos defender. É preciso que saibamos conservar elevação de propósitos, pensamentos, ideias, ações. Então, é manter, né, o pensamento positivo. Né? Então, o Leon Denis ele coloca muito claro, né, em vários capítulos desse livro, né, não só 22, ao qual a gente está buscando base nele, né, ele, inclusive, traz vários exemplos de situações em que conflitaram, né, que as pessoas buscando, né, conflitar, né, com aquilo que ele realmente, né, ele deveria fazer. Né? Então, ele traz vários exemplos, né, depois vocês verificam lá no capítulo, né, mostrando que essa elevação de propósito, né, de ideias, cabe a todos nós. Né? Nós, como temos esse atributo que é específico do encarnado, que é a inteligência, nós a utilizarmos de uma forma coerente, né? Buscando realmente, né, a nossa elevação, né, o nosso crescimento espiritual. Ele traz ainda, né, um fator, né, que a gente até colocou, que muitos diziam no início que a mediunidade era fator de loucura, e a gente vai, né, olhar, ver que, na verdade, não. Né? Então, a gente tem aqui, né, mediunidade e loucura. Eu tenho um questionamento, né, que a mediunidade poderia produzir loucura? Né? Aí os espíritos respondem, Kardec fazer esse questionamento, né? E aí eles respondem que não, mais do que outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. Né? Então, como é algo muito particular, né, se nós abrirmos brecha, né, para que essa loucura se instale, né, obviamente, né, ela vai acontecer. Mas muitos já vêm com ela, né, com essa predisposição de realmente, né, desarmonizar, né, todo a parte psíquica, né, trazendo a loucura. Então, a mediunidade não poderia a loucura se a loucura já não existir em germe. Né? Então, você já vem com ela latente, né? Se não vier com ela latente, obviamente ela não vai existir. Né? Se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso qualquer abalo será prejudicial. Então, Kardec traz isso para a gente, né? Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 18. Né? Então, o cuidado tem que existir em relação, né, a essas situações, né, para que realmente as questões da loucura não sejam, né, é, 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 elevadas a um patamar que realmente façam com que a criatura saia do seu juízo, né, e busque situações, né, conflituosas. Mas, para que ela se instale, obviamente, ela já tem que estar latente naquela criatura. Né? Aí, né, não é a questão mediúnica que vai fazer com que isso seja aflorado, não. Né? Aí a gente ainda tem ainda, né, que todo companheiro, que é aquele que estiver com essa condição, né, psíquica desajustada, né, caminhando aí para um estado de loucura, ele deve se afastar da prática mediúnica, né, por apresentar os menores sinais, né, de excentricidade, né, nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mediúnicas, mentais, né, porque são evidentemente predispostos à loucura que qualquer motivo de excitação pode desenvolver. O que acontece, né, com o psiquismo do médium? Né? Por isso que a definição de mediunidade, né, é um estado alterado, né, de psiquismo, né, que vai fazer com que ele possa, né, buscar, né, se afinizar com o mundo extracorpóreo. Né? Ele tem essa alteração. Né? Então, se a pessoa já tem latente nele as questões de loucura, né, obviamente essa excitação, né, que vai existir em relação às questões mediúnicas, obviamente elas vão sair fora daquilo da normalidade. Né? Nem todos que apresentam sintomas de desequilíbrio psíquico devem ser encarados como médios em potencial. Ao contrário, como pessoas pressionáveis e fracas, a fim de evitar consequências desagradáveis. Né? Então, é uma responsabilidade enorme daqueles que lidam com a questão mediúnica, porque, na verdade, estão trabalhando com vida. Né? Não só a vida do encarnado, mas a vida do desencarnado também. Né? Então, são situações que devem ser analisadas, né, com critério, né,
para evitar realmente, né, essa superexcitação, que obviamente acontece quando da conexão mediúnica, né? Mas se o companheiro já traz, né, um desajuste psíquico em relação às questões mentais, deve ser afastado, né, dessa prática mediúnica, né, para não trazer, né, um complicador maior, né, para ele, né, e nem para o próprio grupo. Né? É algo que tem que ser olhado com muito carinho, né, para evitar problemas maiores. Né? Então, o que se observa na prática é a existência de muitos casos que são rotulados como doença mental, segundo os padrões científicos, e que nada mais são do que simples perturbação espiritual, que, tratando convenientemente, cede por completo. É caso de obsessões gravíssimas que somente o tratamento paciente adequado pode resolver. Por isso é que deve existir o critério, né, um estudo criterioso, né, de cada caso por caso, né, que muitas das situações podem ocorrer através de obsessões, né, porque algo maltratado, né, mal trabalhado, né, pode levar, né, desde a obsessão simples até os casos de fascinação. Né, e a gente sabe que, em caso de possessões também, né, existem onde aquele que está, né, com essa situação, e ele perde totalmente, né, todo o controle, né, sobre o seu organismo físico, né, e obviamente aí traz aí um desacerto, né, que só pode ser tratado mediante dentro de uma casa séria, né, trabalhando, né, com critério, né, com razoabilidade, né, e obviamente aí atendendo os parâmetros que a própria doutrina coloca, né, que é a busca da oração, né, da busca da mediunidade com Jesus. Né? Então, sempre que houver suspeita de desequilíbrio, é importante agir com cautela, procurando o auxílio conveniente, né, tanto clínico como espiritual. Então, obviamente, algumas situações vão demandar, né, não só da ciência espírita, mas também da ciência médica. Né? Então, as duas situações elas têm que trabalhar no paralelo, né, para que realmente, clinicamente, aquele companheiro possa se melhorar, né, e buscando, né, os tratamentos espirituais em relação às questões obsessivas, né, e que vão fazer com que o companheiro, né, possa buscar novamente, né, o seu equilíbrio, né, psíquico. Né. Um outro perigo que a gente nota, né, que é colocado muito claro lá também, né, pelo Leon Denis, né, em algumas situações, em relação a crianças e jovens. Né? O perigo, né, da utilização daquele, né, que ainda não tem a organização física adequada em relação às questões mediúnicas. Né? Então tem que ser algo trabalhado com muito carinho, com muito critério, né, para evitar desajustes. Né? Então, estimular a mediunidade em crianças e jovens, embora boa parte do material que serviu para fundamentar a doutrina espírita tenha vindo das mãos de jovens, né? Começa lá nas Irmãs Fox, lá em Hydesville, né? Eram duas crianças, basicamente. Né? Então, através delas, né, daquela situação que elas escutavam as batidas, né, é que possibilitou, né, o incremento aí da doutrina espírita. Mas não é aconselhável, né, trabalhar questões mediúnicas com os jovens, justamente em função porque da pouca organização física dele. Né? A gente sabe que o corpo é jovem, mas o espírito é velho. Né? E trazendo, né, dores, né, do pretérito, muitas vezes muito triste, né? Muitas vezes altamente afetivas e com a carga da atividade enorme. Né? E isso, a organização física da criança, ela não comporta esse tipo de situação. Né? Então, a gente tem ainda, né, que os fenômenos tinham caráter eminentemente espontâneo. Né? Então, quando lá das Irmãs Fox, né, quando aconteceu os fenômenos, foram os fenômenos espontâneos. Né? Só se deve cercar de cuidados especiais as crianças que manifestarem espontaneamente a faculdade, procurando por todos os meios evitar o incentivo ao desenvolvimento
buscando apenas instruir a formar sua personalidade. A gente sabe, né, que dentro desse período, né, inicial da formação, né, da criança, né, desde lá do plano reencarnatório, né, da formação, né, do plano reencarnatório aqui na Terra, né, até ali para 7 anos, 7, 8 anos, né, ele está muito mais próximo do mundo espiritual do que o do mundo material. Né? Então, algumas situações elas vão acontecer, né, mas acontece de forma espontânea. Não deve ser incentivado, né, as questões mediúnicas, mas trabalhadas de uma forma que essa criança possa buscar, né, gradativamente, conhecer, né, e levá-la a uma atividade, né, dentro de uma casa séria, para que isso possa ser trabalhado de uma forma tranquila, né, mas que não explore, né, a questão mediúnica, né, mesmo que ela seja natural, até que ele tenha a sua capacidade orgânica, né, lá depois dos 18 anos, aí sim começa a trabalhar essa situação, né, porque aí já tem condições plenas de poder entender, né, as questões do fenômeno, né, já embasado de conhecimento, né, começando lá através da evangelização, depois passa lá para a juventude, né, e aí por diante, né, até poder acessar aqueles estudos mais coerentes, mais firmes, né, onde ele possa realmente buscar entender, né, o fenômeno na sua totalidade. Né? Então, é uma prática que deve ser utilizada. A casa, quando tem um programa sério, né, de estudo, um programa sério de evangelização, né, tem companheiros plenamente dotados, né, de instrumentos que conseguem trabalhar com a situação sem excitar, né, as questões, a curiosidade, né, das crianças, né, porque muitas vezes, né, elas partem para as questões da fantasia, né, e daí, né, acabam, né, atrapalhando todo um processo, né, trazendo situações que podem complicar aí todo um processo. Né? Muito bem. Né? Aí nós temos o seguinte questionamento. É inconveniente desenvolver a faculdade mediúnica nas crianças? Né? Então, aí é muito claro, né? Está lá no Livro dos Médiuns, Kardec, né? Tem essa colocação, né? Está lá no capítulo 28 ainda. Né? Certamente, sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados se a sua imaginação infantil for superexcitada. Né? É muito claro. Né? Assim, os pais prudentes os afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão no tocante às consequências morais. É o que eu disse, né? É buscar trazer, né, para essa criança detalhes em relação à questão da doutrina, né, de forma que ele possa gradativamente buscar conhecer, né, mas sem trazer, né, situações, né, que ele deva externar essas questões mediúnicas justamente pelo fato de não ter uma organização física, né, ainda adequada, né, dependendo do tipo de ostensividade que possa se cercar dessa criança. Né? Então, é um inconveniente, sim, né, trabalhar com esse tipo de situação. Então, a gente tem, né, que ainda em relação a participação de criança nas questões mediúnicas, né, pelo seguinte, né, o desenvolvimento é perigoso, né, o organismo delas ainda delicados e fracos, né, elas têm uma imaginação, né, super excitável, e realmente criança tem, né, e o perigo da experiência, né, acesso a espíritos zombeteiros ou malvados, né, justamente, né, pela inexperiência, eles podem muitas vezes ter acesso a essas entidades. Né? A gente sabe que, como
nós estamos, né, conforme eu disse no início, né, numa nuvem, cercado de uma nuvem de espíritos, cada um no estado vibracional, obviamente, né, aqueles que acharem uma brecha nas questões, né, de que possa ser um zombeteiro, né, ou um malvado, né, obviamente ele vai se afinizar com essa criança e, obviamente, abusar, né, daquilo que ela lhe permitiu. Então, muitas vezes, justamente pelo desconhecimento, né, pelo pelo trabalho ainda não ajustado em relação ao tipo de situação, né? E nós temos um outro tipo de criança que já nasce, né, com essa predisposição, né? Já nasce, já é médio natural, né? E aí, né, a mediunidade já está na natureza dela, né? Ela pode muitas vezes ter a sua constituição adequada, né? Aí as visões que acontecem muitas vezes são naturais, né? E geralmente ela acaba até esquecendo, né? Mas se a família, né, conhece o espiritismo, né, elas afastam o fato, né? Até mesmo as crianças, já que tem esse caminho dentro de uma família espírita que a leva muitas questões da evangelização, onde se trabalha de uma forma adequada, coerente, né, acaba vendo a situação tranquila e ela passa até muitas vezes até despercebida, né? Mas isso são crianças, né, que já vêm com essa predisposição, né, e que a gente chama aqui de médio natural, né? No caso que na grande maioria, né, em função, né, da pouca idade, a gente sabe que até os 7 anos essas situações realmente ocorrem, né, pelo fato de ele estar muito mais próximo do mundo espiritual, né, acabou de encarnar, né, do que do mundo material. Então, as situações do mundo espiritual, elas realmente vão aparecer, né, com a maior frequência, né? Então, quando a criança, muitas vezes, conta para a gente que está vendo isso, está vendo aquilo, né? Muita gente percebe ela brincando com alguém. Não, estou brincando com meu amiguinho. Não, ela está realmente vendo alguém, né? Isso é muito normal, não é algo para deixar ninguém, né, fora, achando que a criança está ficando louca. Não, não, não. É olhar aquilo com calma, com tranquilidade, né? De forma que ela possa gradativamente, à medida que ela vai crescendo, né, algumas situações elas desaparecem, né? Não pode incentivar situações, né, de forma que elas possam buscar as situações aí, né, conflitivas. Muito bem, né? Quando, né, ainda trazendo algumas situações, né, que podem trazer esse prejuízo, o qual coloca aqui no capítulo, né, que Leon Denis coloca, né, no capítulo 22, né, a prática e perigos da mediunidade, né, é uma das características daquele médium que abusa, né, do exercício mediúnico. A gente sabe que aquele que tem essa predisposição orgânica, né, para trazer, né, as questões do mundo espiritual, né, a gente sabe que não é privilégio dele, não, né? É porque é uma questão de resgate, né, e ele deve utilizá-la, né, de uma forma coerente, sendo essa capacidade, né, conforme a gente coloca Jesus, né? Então, o exercício mediúnico, ele usar, né, de conformidade com aquilo que o mestre nos trouxe, né? É cumprir as leis, né? Já que ele é um grande devedor e está vindo com essa capacidade orgânica como resgate, né? Obviamente usá-la de uma forma coerente. Então a gente tem algumas características de quem abusa do exercício mediúnico, acha que é superior a todo outro, né? Ele que participa ou não de uma atividade mediúnica, né? Mas que ele acha que está no topo, que ele é melhor do que o outro. Então a gente tem algumas características que realmente acontecem e aparecem em relação com ele, né? Acreditar-se privilegiado por possuir a faculdade, né? Então muitos acham que é um privilégio, né, ter essa capacidade orgânica de poder se conectar com o mundo espiritual, né?
não atender às solicitações de estudo da doutrina, né? Então, muitos se acham imbuídos que acham que é um poder, né? E ele não precisa estudar, muito pelo contrário, né? Quanto mais, né, ele estudar, mais apto ele vai estar a buscar cumprir o seu exercício mediúnico, né? Que é algo que já foi planejado, né? Já foi feito lá no mundo espiritual, né? Quando do plano reencarnatório, né? E obviamente aí ele buscou atender todas aquelas situações aos quais foram infligidas no pretérito, né? E obviamente ele teve a oportunidade da reencarnação e veio como médium justamente para resgatar as situações criadas, né, lá no mundo espiritual. Muito bem, né? Achar que o benfeitor espiritual ensina tudo. Né? Achar que o fato, né, que ele não precisa buscar entender, não precisa buscar entender, estudar, né? Achando que o seu benfeitor, o seu orientador espiritual, né, vai deixar tudo, arrumar tudo. Não, muito pelo contrário, né? E ele vai nos ajudar à medida que a gente busca também se ajudar, né? Busca compreender, né, através do estudo, do bom proceder, né? Não ter horário para trabalhar mediunicamente. Então, é aquele médium mal educado, né? Achando que em qualquer lugar ele pode dar passividade, né? Ele pode trabalhar mediunicamente. E não, né? Tem um horário, um local predeterminado, né? De forma que ele possa realmente trabalhar com segurança, né? Fazer trabalhos mediúnicos habitualmente em casa, né? Isso é terrível, né, para aquele que tem essa capacidade mediúnica. É buscar, né, fazer trabalho mediúnico em casa. É um trabalho mediúnico tem que ser, né, dentro de uma casa séria, né, um horário pré-determinado, né, com equipe séria, imbuída de um propósito, né? Cobrar monetária ou moralmente pelos bens que eventualmente possa obter pela faculdade, né? Então, a gente vê vários médios falhando, né, sendo abandonados pela equipe superior justamente em função, né, de que cobra por aquilo que, né, lhe é emprestado, né? Dai de graça o que de graça recebesse. Jesus já dizia isso, né? Então, se veio, né, como para que eu possa resgatar os meus débitos contraídos lá no pretérito, por que eu vou cobrar, né? Ou buscar, através de situações frívolas, né, triviais, né, ganhar, né, monetariamente em cima daquilo que me é colocado para que eu possa me reajustar, né, às situações que eu mesmo criei, né, no pretérito. Então, obviamente, né, essa situação de, 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 de de cobrar por essas situações é um desacerto, né, que é imperdoável, né? Está fora do exercício mediúnico, né? Muito bem, né? Então, um médico que emprega mal a sua faculdade, né, ele é um candidato a ser veículo de comunicações falsas, né? É um sério candidato, né? A ser vítima de obsessão, a se constituir em veículo de ideias fantasiosas de seu próprio espírito orgulhoso e pretensioso, e perda ou suspensão da faculdade mediúnica, né? Não cabe aqui a gente citar, né, fazer julgamento, mas você sabe quantos médiuns falharam justamente porque caíram por esse outro lado, utilizaram aquilo que lhes era emprestado para que eles pudessem resgatar as suas situações e complicar ainda mais a sua reencarnação, buscando proveito próprio, né? E aí caem, né, em situações desastrosas, né? Perdem toda aquela capacidade, aquela faculdade mediúnica que é suspensa, né? A espiritualidade, né, ela tem essa capacidade de fazer isso, né? E tira-lhe aquela situação, né, para que ele não mais complique o seu, o, a sua passagem encarnatória aqui na Terra, né? Conflitando com aquilo que ele trouxe, né, lá no mundo, através do projeto lá no mundo espiritual, né, no seu projeto reencarnatório. Aí ele chega aqui, aí ele vai querer cobrar, né, aí trazer adivinhações várias, né, que são coisas que o espírito superior não se presta a isso, né? Então, se nós vamos para dentro da casa espírita por função de curiosidade, querendo saber se eu vou ganhar na loteria ou não,
tirem um cavalinho da chuva, que isso não é papel, né, de espírito superior. Nenhum deles vão se afinizar com a situação e vão atender, né? Agora, se nós estamos imbuídos, né, da prática do bem, nós vamos estar sempre assessorados, né? Então, esse aqui é o caminho que a gente deve fazer. E não buscar coisas triviais, né, benefício próprio, utilizando algo que me é emprestado, né, e que eu devo utilizar de uma forma coerente, né? Então, aí a gente são essas situações que são trazidas, né, lá do mundo espiritual, para que a gente possa realmente entender, né, que aquilo que nos é emprestado, né, nos é dado de graça deve ser dado, né? Então, se eu vou usar o meu dom mediúnico para poder ajudar, né, para confortar, né, para trazer benefício, eu devo usar, né, e não buscar benefício próprio de forma nenhuma, né? Aí nós vamos trazer aqui 3 casos, né, de que onde, né, a interrupção da faculdade mediúnica demonstra uma prova de benevolência do espírito protetor para com o médium, né? Então, obviamente, né, se lhe é tirada essa capacidade, né, nós vamos mostrar aqui como né, são 3 situações em que o espírito protetor, ou seja, o nosso anjo guardião, né, ou aqueles que não são superiores, né, vão tirar essa capacidade para nos proteger, né, para que a gente não entre em situações piores, né? Então, quando o espírito amigo quer provar que a comunicação não depende do médium, e que este não deve se vangloriar ou envaidecer, aí ele traz uma advertência, né? Geralmente acontece isso, né? A outra, quando o médium está debilitado fisicamente, precisa de repouso, é a benevolência, né? E se é necessário pôr à prova a paciência e a perseverança do médium, através do quê? Da provação, né? Então, são essas 3 situações em que se mostra que o espírito protetor, né, está nos dando a guarida necessária para que a gente não entre em situações de conflito, né? Dando primeiramente a advertência, depois sendo benevolente conosco, né? E, obviamente, né, trazendo para a gente uma aprovação, né? Aí, no livro do Mediunidade e Caminho, Carlos Bacelli, né, e Odilon Fernandes, ele traz um seguinte texto que coloca o seguinte: a dor é da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial de frente encontra dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também verdugo da inércia, né? Olha, um bonito texto, né, que traz realmente, né, a questão, né, utilizar a mediunidade em bom termo e não buscando, né, proveito próprio e nem ficando na inércia. Muitas vezes colocar assim: ah, não, eu não quero trabalhar com mediunidade, aí eu não gosto. Não, não é que não gosta, né? Isso veio, é uma situação de resgate que você precisa cumprir, né, em função do seu delito, né, no pretérito. Muito bem, né? A gente tem, né, também lá no Fonte Viva, o Chico, né, e Emmanuel traz o seguinte, né, na lição 76, denominada fermento espiritual. Aí, primeiramente, Paulo traz lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, que coloca o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Isso é Paulo colocando, né, para os Coríntios. Aí Emmanuel traz o seguinte: o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental e, inevitavelmente, a afinização, né? A sintonia que nós temos com vários outros, né? Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras
determinam palavras que nos ouve e toda vez que nos formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Né? É exatamente assim. Né? Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, momente naqueles que situam em posição inferior à nossa, no ciclo da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de retomar edificando é aceitar sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais o indivíduo, a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que conduz ao Senhor se lhe revela reto e límpido. Né? Então a gente vê que o pensamento é a base de tudo, né? Principalmente em relação, né, às questões mediúnicas. Então a gente precisa, né, ter sempre um pensamento elevado. Né? Porque eu pensei algo indevido, já foi, não tem jeito de eu voltar atrás. Né? Então é exatamente isso. Tudo que a gente pensa, ela tem uma influenciação. Obviamente, se nós afinizarmos com alguém de mesmo patamar de pensamento, as nossas atitudes vão estar coerentes com a dela, e assim sucessivamente. Por isso, daí, né, que a gente sempre colocar que o pensamento, né, tem que estar sempre, né, de forma positiva, para que assim a gente possa também, se nós possamos nos elevar, né, e, obviamente, atender todas as situações que realmente vão nos trazer um conforto maior. Né? Muito bem, né? Mas o que realmente importa nisso, todo esse processo, quando a gente coloca a questão da inconveniência, né, do mau uso das questões mediúnicas? Né? E a gente sabe que a mediunidade é o fruto, né? A árvore é a moral e a intenção de se dedicar ao bem maior. Né? Então, a moral é que vai fazer com que a gente possa realmente, né, nos afinizarmos naquelas situações que vão trazer para a gente algo, né, consolador, positivo. Né? Primeiro, né, a gente pensar como você aplica a mediunidade na sua vida. Como você desenvolve a mediunidade na sua vida. Então, aplicar, desenvolver. Né? Com que frequência você utiliza conscientemente sua mediunidade em sua vida. Lembrando que mediunidade é para toda a vida, né? Mas eu devo utilizá-lo de forma coerente, consistente, né? Em uma casa que me dê segurança, né? Para que eu possa realmente externar, né, todas as situações. Qual a natureza das emoções e pensamentos que são empregados juntamente com o exercício da sua mediunidade na sua vida? Eu tinha dito que mediunidade é para toda a vida, né? Então a gente coloca mais esse questionamento aí. Você está consciente que a sua mediunidade coloca você em conexão direta com as entidades extrafísicas das dimensões mais sutis que a sua, sejam elas de luz ou das sombras? Eu preciso estar com isso muito firme para saber de que forma que eu estou, com quem que eu vou me afinizar. Né? Como você faz ter certeza que não está se intoxicando com as percepções de sua mediunidade, ao invés de estar aprendendo e evoluindo. Mediunidade é aprendizado. Né? Então, a gente tem que utilizar a mediunidade para que a gente possa realmente, através dos exemplos que estão trazidos lá do mundo corpóreo, para que sirva de exemplo, não só para o desencarnado, mas para nós encarnados principalmente, né? Para que a gente realmente não incorra, né, nos erros quais aquele companheiro que conseguiu se afinizar com aquele médio, trazendo as suas impressões, e aí, obviamente, né, fazer, né, dessas situações algo que nos complique. Né? Como você faz para garantir que a mensagem de sua mediunidade seja verdadeira, bondosa e caridosa?
né? Olha bem, é o questionamento que a gente tem que fazer e buscar. É aquele que está buscando entender as questões mediúnicas, precisa, né, trazer esses princípios, né, para que ele possa realmente, né, buscar aquilo que realmente vai atender. Como você se protege do seu próprio ego para servir utilizando a altura da sua mediunidade? Ou seja, né, é eu buscar ser realmente, né, um medianeiro com Jesus. Eu buscar me afinizar com situações que possam trazer para mim, né, questões, né, que eu possa me ligar realmente às equipes espirituais, à equipe espiritual, de forma a ser realmente médium com Jesus. Né? Está encerrando o tempo aí, né, Murilo? Só falta mais um trechinho aqui, né? Eu já Uns termino. 2 minutinhos aí. Tá, joia. Muito bem. Né? Aí a gente tem, né? Então, antes da gente começar a fazer esse exercício que a gente colocou aqui, né? Para fazer esse exercício, né? A gente coloca aqui como é que vamos fazer para a gente poder desenvolver essas atitudes, né? Muito bem. Primeiramente, o amor, o perdão e a paciência. Exercer isso, né? A autoestima e o seu auto-amor. A compreensão da missão da sua alma. Né? O desapego à fé e à confiança na vida e nos seus atos. A compreensão das dimensões extrafísicas do potencial latente de seus pensamentos e emoções. A compreensão de que você vive sob a lei de efeitos de que semelhante atrai semelhante. Nada escapa a essa lei. A compreensão de que sua vida precisa ter propósito espiritual e que a futilidade e a vaidade intoxicam o seu ser profundamente. A compreensão da importância da verdadeira caridade na doação do seu próximo de tempo, carinho, dedicação e amor e ações no bem. Você constrói os alicerces de uma vida sólida, mas o altruísmo consciente é necessário, pois você pode dar o que não tem, né? Então é buscar isso. E para fechar, né, a gente tem que, quando você definitivamente se dedicar a aprimorar esses aspectos citados anteriormente, naturalmente a mediunidade que está em você começará a desenvolver-se, a ampliar-se, a potencializar, né? Equilibrar-se, equalizar-se para ajudar a sua evolução de terceiros. Então, todos esses preceitos aqui colocados, né, em relação à prática, né, da inconveniência da mediunidade utilizada de forma errônea, a gente traz esses últimos princípios que a gente colocou aqui de forma que esses possam mudar todo o patamar de entendimento em relação às questões mediúnicas e, obviamente, aí fugir, né, dos entraves, né, dos perigos, né, que a mediunidade mal utilizada pode trazer. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço, Murilo, aí a oportunidade, né? Espero que tenha sido claro e objetivo, né? E que o pessoal possa ter realmente entendido, né, aquilo que foi colocado aí através de vocês aí, para que eu pudesse, né, explanar aqui. Zeca, mais uma vez a gente agradece por toda a contribuição que você tem trazido para a gente aqui na Fraternidade. Falar de mediunidade, falar dos perigos dela, nos leva sempre e nos remete sempre à responsabilidade de um estudo contínuo, né? E de uma prática consciente desse exercício, e que tão bem você nos traz aí esse chamamento, que a mediunidade é algo natural, mas é algo que sem responsabilidade nos prejudica enquanto ser, porque mediunidade sem moralidade, ela é uma faca de 2 gumes, né? Verdade. E aí a gente agradece todo o seu esclarecimento, e para a gente encerrar, a gente eleva o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, e agradece pelo dom da sua vida, agradece pelo seu mentor espiritual que te acompanha durante as palestras, e rogamos a Jesus que continue trazendo bons tarefeiros, estudiosos, para que nos ajude nessa caminhada. Rogamos por cada um aqui presente, por suas famílias aqui representadas, para que, visitados pela espiritualidade amiga, tenhamos uma noite abençoada, uma semana abençoada, com a consciência de que todos somos médiuns, e bom médium é aquele que menos é enganado. Que sejamos menos enganados por nós mesmos e pela espiritualidade, que pode nos querer desvirtuar
o olhar de Jesus, mestre e amigo, companheiro de todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Carlos. Até a próxima. Obrigado, Uriano. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Gratidão.